Oi pessoal, tudo bem? Acho que vocês já me conhecem. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Malu, eu sou consultora na área trabalhista aqui da GINFOR. Hoje a gente está num ambiente bem informal, conversei com a Sueli, com o Gerson, né? E aí a gente resolveu gravar esse vídeo para os clientes sobre o e-social, algumas novidades aí que a gente já tem. Eu estou fazendo um trabalho aqui sobre umas ações que nós temos que adotar antes de enviar o e-social. Então não estranhe, eu estou aqui na minha sala, a gente está num ambiente bem informal, vocês devem escutar alguns barulhos aí durante a minha fala, porque a rua, né, tem muito movimento aqui, mas a gente resolveu fazer alguma coisa bem da nossa casa mesmo, para que vocês sejam orientados com algumas questões do e-social. O principal objetivo é que eu fiz um resumo aqui, e depois a gente vai passar isso para vocês por escrito, de alguns pontos que vocês podem ir trabalhando para quando enviar o e-social vocês não terem muitos problemas. Então nós temos feito já algumas reuniões, né, os nossos workshops continuam, e aí eu achei melhor fazer que ponto que vocês têm que prestar atenção e o que vocês podem ir fazendo além da qualificação cadastral para poder ter menos problema ou para poder passar o e-social sem problema nenhum, tá? Bom, o primeiro item que eu coloco aqui é reunião inicial com os setores envolvidos. Mais do que nunca, né, durante todo esse processo que a gente está aqui do e-social, eu já estou aqui na GI há mais de um ano, nós concluímos que o e-social não é uma ferramenta que vai ser conduzido pelo RH sozinho, não vai. Então, que vocês agora sentem nas empresas, nas respectivas empresas de vocês e analisem as responsabilidades de todos os setores. Então, eu estou falando do RH, que vai ter informação lá da base de dados dos empregados, do setor contábil, a contabilidade tem o enquadramento tributário, né? O contador vai ter papel fundamental nisso para colocar o enquadramento tributário de forma adequada para que o e-social possa ser rodado e depois calculado, né? O jurídico também, ele tem uma grande contribuição, porque todos os processos da empresa, nós não vamos usar, vocês não vão usar essa informação no primeiro momento, mas vocês precisam já começar a mapear isso, porque vai precisar, e outros tantos setores que vocês tenham e que eventualmente tenham informações relacionadas ao e-social. Muita atenção, fiquem muito atentos com relação àqueles setores que cuidam da área de segurança e medicina ocupacional do trabalho, porque isso realmente vai pegar bastante, tá? Então, verifiquem aí quem são os setores envolvidos, as pessoas envolvidas, para que vocês comecem a definir a responsabilidade de gerir esse tipo de informação. É a nossa primeira dica, tá? A segunda dica que eu dou aqui é o mapeamento, né, das rotinas. Ou seja, o e-social, ele tem aproximadamente as 45 tabelas e cada tabela tem uma série de informações e essas informações devem ser geridas por alguém. Quem é que tem a responsabilidade do quê, né? Então, quando eu falo em mapeamento de rotina, o que é que tem que ser feito, né? Eu tenho cadastro de admissão, eu tenho demissão, como é que eu vou fazer para montar um fluxo de um ASO, por exemplo, né? O médico vai lá testar um atestado de saúde ocupacional, quem é que vai passar para quem? Então, mapear essas rotinas que são feitas hoje, né, é essencial. Mais para frente, nós vamos conseguir enxergar o layout, o programinha lá do e-social, e vocês vão conseguir enxergar quais são as rotinas que efetivamente vocês precisam mapear para poder cumprir aquela obrigação do e-social. Fiquem tranquilos, isso vocês vão ver só com o tempo. Mas nada impede que as rotinas que sejam feitas hoje já sejam, né, analisadas, sejam dadas as responsabilidades devidas para as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Isso é super importante, tá? Outra questão que eu coloco aqui é a questão do recadastramento dos empregados, né? Quando eu falo em recadastramento, trabalho braçal, já falei isso em vários workshops. Se você que está me assistindo ainda não veio no workshop da GI, venha, estamos fazendo sempre workshops, né? Entre em contato com as meninas, com a Mariana ou comigo mesmo. Pode ligar aqui para a gente ver uma data, para você vir até aqui para participar. Mas é um trabalho braçal de pegar o dossiê do empregado e analisar todas as informações dele.
Quem já participou dos workshops já tem falado isso há tempos e agora a gente não tem mais tempo para esperar, tá? Então, é importante informar que as informações do e-social, as informações incorretas, elas podem gerar multa. Então, quando eu falo de cadastro de empregado, eu estou falando data de admissão, estou falando data de nascimento, nome do empregado, tudo isso. Então, vocês vão ter que pegar aí todos os dossiês de empregado por empregado e fazer um recadastramento. O que nós temos visto é que a maioria das empresas emitem, né, um documento pela intranet, um documento digital, e os empregados têm validado essas informações. Só que vocês têm que tomar cuidado porque a responsabilidade de gerir isso é do empregador. E não adianta falar, a gente mandou para o empregado, ele que não colocou de forma adequada. Não adianta colocar a responsabilidade no empregado, mesmo que ele assine um termo falando que ele está ciente, né? Vocês têm que entender que a empresa ela tem que acompanhar se realmente está de acordo. Então, peça cópia de documento, cópia de RG, revalida isso. O RG tem validade por 10 anos, de repente o empregado está há 15, 20 anos, já tem um outro RG com data de validade atual. Então, faça um pente fino com relação ao cadastro dos empregados, tanto de informações dele, informações pessoais, como informações funcionais também, com relação à função, eu já vou falar disso e de outras questões, jornada de trabalho, etc. Tá? Vamos continuar aqui. Sim, uma coisa que eu falo aqui no meu resuminho é o seguinte, a questão do cadastro do empregado com relação ao grau de dependência. Então, desde o ano passado, a Receita Federal já adequou a questão da dependência dos filhos, inclusive, né, de 12 anos para cima, já tem que ter o próprio CPF. Então, analisem se essa questão da dependência está atualizada, se os filhos estão de acordo para fins de recebimento de salário família, de abatimento, né, do imposto de renda na hora de fazer o cálculo na folha de pagamento. Não esqueçam dessa questão. E não preciso ficar falando muito mais desse detalhe, a questão da qualificação cadastral, que todo mundo já sabe, né? Então, aliado a pegar o dossiê do empregado e fazer um pente fino no dossiê dele, ainda fazer a qualificação cadastral que está disponível lá no site do E-Social. Mas tudo isso daqui eu tenho um resuminho que depois vocês podem ter acesso de uma forma escrita, tá? Mais uma questão que eu coloco aqui, e essa questão é super importante, é a questão da adequação de contratos entre prestadores e tomadores de serviços, né? Muitos de vocês sabem, muitos de vocês, nossos clientes, trabalham com cessão de mão de obra, são empresas, né, de agências de emprego, cedem mão de obra e etc. Temos os tomadores de serviços. Então, neste momento, eu preciso alertar para o seguinte: o E-Social ele vai ter um foco muito pesado na área de segurança e medicina ocupacional do trabalho. Então, para vocês terem uma ideia, todos os ambientes da empresa, eles vão ter que ser identificados. Então, se eu estou trabalhando aqui, eu estou trabalhando na minha sala, vocês estão vendo que eu tenho essa mesa, que eu estou na cadeira, iluminação, etc. Todo esse espaço que eu estou vai ter que estar vinculado de acordo com as normas regulamentadoras do trabalho, com relação à minha função, aonde eu estou. E isso gera responsabilidade também nas empresas que estão cedendo mão de obra, né, que cedem a mão de obra. Então, o contrato que vocês fazem de prestação de serviço com os tomadores de serviço precisa estar muito bem linkado. Por quê? Porque o tomador de serviço, ele precisa informar qual é a ambientação do trabalho dele para que você que está cedendo a mão de obra cuide da entrega do EPI, cuide da proteção da saúde e segurança do trabalhador. Porque na hora que tiver uma autuação, isso vai sobrar para todo mundo. Existem regras, temos as questões da responsabilidade solidária, subsidiária, mas aqui eu não tenho tempo para explicar sobre isso, tá? A dica que eu dou aqui é que no contrato de prestação de serviço entre a empresa cessão de mão de obra de prestação de serviço e o tomador, é prudente que se tenha uma cláusula onde o tomador de serviço, ele se obriga a passar as informações de segurança do trabalho para quem vai ceder a mão de obra
para que todos os EPIs e que todas as questões relativas às normas de segurança do trabalho sejam cumpridas, tá? Então eu estou falando do quê? De informações de PPRA, de LTCAT, de informações que vão possibilitar a emissão de um PPP para o empregado depois. E aí eu tenho certeza que você pode estar pensando, puxa vida, mas o meu cliente não vai querer me passar essas informações. Veja bem, não é o seu cliente só que vai estar nessa situação. Qualquer empresa vai precisar disso. Hoje é você que está pedindo, daqui a pouco todas as empresas vão ter que estar pedindo. E a gente sabe, né, que hoje em dia você tem aí a questão de empresas que falam, ah, meu Deus, não vou contratar essa empresa porque ela está me exigindo muita coisa. Conversa com o jurídico, conversa com o advogado de vocês, veja o que ele tem a falar. Hoje vocês podem estar achando, eu vou ter que ter essa postura, isso vai me dificultar o comercial. A gente tem conversado muito isso aqui, mas daqui a pouco isso é uma rotina para todo mundo, porque qualquer empresa no segmento de cessão de mão de obra não vai conseguir cumprir o E-Social se não tiver essas informações. Uma outra dica que eu dou, muito importante, uma das mais importantes, é a revisão de enquadramento tributário da empresa, né? Será que todo o enquadramento tributário da empresa está de acordo com o que tem que ser? Eu estou falando de CNAE, de código FPAS, falo aqui de FAP, de RAT. Todos esses códigos de enquadramento são os códigos que possibilitam o cálculo para a geração de guia da empresa de vocês pelo DCTF Web. Depois que você roda o seu E-Social, todas aquelas informações da folha, eles absorvem aquilo e você consegue emitir na sua guia por meio da DCTF Web. Então, esses códigos de enquadramento tributário da empresa têm que estar ok. Quando eu falo em enquadramento tributário, eu falo como se fosse a certidão de nascimento da empresa, né? Quanto que ela vai ter que pagar, por exemplo, de uma alíquota X de terceiros numa guia da Previdência, dependendo do código dela. Então, o contador da empresa é a pessoa adequada, né, para te informar, se você for de RH ou de outro setor, qual o enquadramento tributário. Tudo isso já tem que estar na mão, porque quando você for alimentar o E-Social, você vai ter um cadastro do empregador, que é o primeiro cadastro que a gente vai ter que enviar, identificando qual é o balizador de cálculo da folha de pagamento da sua empresa, tá? Então, todos esses códigos, CNPJ, KNAI preponderante, fiquem muito atentos com a questão do KNAI preponderante, que ele pode alterar, né? Dependendo do número de empregados na empresa, isso vai variar, isso vai ter que ter um acompanhamento, mas isso é o detalhamento do processo que a gente vai poder falar lá para frente. Neste momento é que você tem em mãos o enquadramento adequado da sua empresa. Bom, outra questão aqui são as tabelas de cargos versus o CBO. Veja bem, o E-Social ele não proíbe que a empresa tenha o cargo que ela achar que tem que ter. Você pode ter aí uma empresa com 5.000 empregados e ter 1.000 cargos, não há problema nenhum. Contanto que o cargo ele esteja enquadrado no CBO. Gente, isso é muito sério hoje. Tem gente que vai colocar uma nomenclatura de cargo que às vezes não acha na tabela do CBO, prevista lá no site do Ministério do Trabalho, e coloca com qualquer código. Agora vocês têm que ficar atentos com relação a isso, porque tudo vai ser amarrado. Então eu vou dar um exemplo. Se você pega um código X, esse código X ele pode estar vinculado a uma função, certo? Que ela requer uma ambientação do ponto de vista de segurança do trabalho diferenciada. Então, se você não respeitar exatamente a atividade da pessoa com o código adequado ou no grupo do CBO de forma adequada, então um auditor do trabalho ele pode entender que tem uma pessoa que está enquadrada no CBO X e que você não está cumprindo a legislação do ponto de vista de ambientação do trabalho, das normas de segurança. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar hoje os cargos que você tem e fazer um depara para verificar se esse cargo ele está alocado num código específico de CBO ou num grupo que realmente ele tem que estar alocado. Então, se você tem aí um cargo que atua na cozinha, por exemplo, né? Numa empresa que é na cozinha, se ele não estiver enquadrado num dos códigos do CBO de cozinha e estiver no escritório, você vai ter problema. Por quê? Porque lá na cozinha ele pode ter uma ambientação do trabalho que pode gerar pagamentos aí de adicionais específicos, sei lá, de repente de insalubres, alguma questão assim, e que você não vai estar pagando e aí você pode ser autuado. Então hoje você analisar o CBO com os cargos que você tem na empresa é essencial.
e eu imagino que vocês aí devam ter muita informação com relação a isso. Então já podem ir deixando isso de uma forma já mais fácil, porque a tabela do CBO não vai mudar, tá? Essa dica também é importante. Uma outra dica que eu deixo aqui é a questão de tabela de horários. Eu já consegui ver lá no layout do E-Social que o horário ele tem uma tratativa individualizada, então você tanto vai ter no cadastro da empresa, do empregador, qual o horário dele, da empresa, vai ter um horário básico lá. Lá também eles perguntam se as pessoas têm flexibilidade no horário, etc. Assim como você vai linkar o horário de cada empregado. E quando eu vi, né, como que ele trabalha essa questão do horário, o horário ele é informado desde a hora da entrada, a batida para o almoço, depois o retorno e depois a saída. Ele tem os 4 registros informados. Então, muito cuidado, verifiquem aí se os horários que os empregados estão vinculados, se não estão extrapolando a questão da legislação. E aí eu dou faço um parêntese aí, para que vocês fiquem atentos com relação às questões da reforma trabalhista. Eu imagino, pela confusão que está, né, que a gente demore um pouquinho mais para ter resultado da reforma, mas ela vem. E eu acho que não é algo muito distante, não. Eu acho que se a gente poderia ter tido a reforma já por esses tempos, agora no meio de 2017, e depois desse escândalo do presidente Temer, a coisa tem atrasado um pouquinho. A semana passada nós até tivemos aí um resultado de não aprovação por uma das comissões, mas eu acho que essa questão aí, pelo menos que seja parcial, ela já esteja sendo tratada até o final desse ano. Então fiquem atentos aí com relação ao que a lei vai falar sobre as jornadas de trabalho, tá? Outro ponto que eu coloco aqui, também muito importante, contratos específicos de estágio, jovem aprendiz e cotas de deficientes. São 3 temas que nós sabemos que tem lei própria. Estágio não gera vínculo de emprego, mas você pode ter estagiário, né? Mediante aí uma situação específica pela lei do estágio. Então você não tem contrato de trabalho, você tem uma outra forma de contratação. Hoje é permitido, as empresas podem ter estagiários, mas o E-Social ele vai exigir inclusive qual é o registro no conselho daquele tutor do estagiário. Então, se você tiver um estagiário na área administrativa, quem é a pessoa responsável por acompanhar esse estagiário na sua empresa? Sem contar que o estagiário ele vai ter que cumprir todas as normas de segurança e medicina ocupacional do trabalho, inclusive a realização do atestado de saúde ocupacional, tá? Fiquem atentos, o estágio ele não dá direito a um contrato de trabalho, mas ele tem um termo de compromisso. Então, toda essa questão do estagiário, peguem a lei do estagiário, se vocês tiverem dúvida, ligam para cá, a gente bate um papo, mas também o estagiário está enquadrado no E-Social. Assim como o jovem aprendiz, que é diferente do estagiário, ele já gera um vínculo de emprego, porém as alíquotas de direitos trabalhistas são diferenciadas, a exemplo do fundo de garantia, né, que o valor é de 2%, mas também tem que obedecer todas as questões voltadas, né, à sua legislação específica de trabalho. Então nós temos a lei do jovem aprendiz e a questão da cota de deficientes, que eu vou chamar a atenção. O Ministério do Trabalho olha muito para isso. Então, hoje em dia nós não temos uma fiscalização tão grande porque nós não temos pessoas suficientes para fazer isso, os auditores não são suficientes para fazer isso. Mas a partir do momento que você tem o E-Social, eles vão analisar se a empresa está ou não cumprindo a cota. Este é o primeiro problema, você está cumprindo a cota ou não, tem que cumprir a cota. E não se esqueça que a partir do momento que você colocar que aquele empregado ele é um deficiente, que você vai ter que ter a ambientação do trabalho dele de acordo com o grau de deficiência, porque senão você vai ser autuado, né? Então, fiquem atentos com relação à questão dos deficientes, tanto de cumprimento de cota, como se a empresa está preparada do ponto de vista ambiental e de segurança do trabalho para receber esse público específico, tá? Vamos lá. Aqui também eu tenho a questão do enquadramento tributário de rubricas. Há pouco eu falei do enquadramento tributário da empresa, a certidão de nascimento lá da empresa, dos códigos, né, que ela está alocada. Agora eu estou falando do enquadramento tributário daquelas contas que você tem na sua folha de pagamento.
Então você tem lá salário, hora extra, comissão. Será que essas contas que estão incidindo INSS, Fundo de Garantia, Imposto de Renda, estão de acordo com o que o E-Social exige? Porque veja bem, se você tem, por exemplo, uma verba de comissão e você entende, ou o seu jurídico entende que não tem que reter imposto de renda disso, e o E-Social considera que todo tipo de comissão tem que ter imposto de renda, só estou dando um exemplo, não sei se é isso, mas estou dando um exemplo, se isso estiver divergente, você vai recolher errado e você pode estar sujeito a multa nos prazos prescricionais. Então, esse DEPARA tem que ser feito. Aqui, né, na GI, esse DEPARA, ele já vai ter uma facilidade, eu sei que o pessoal do desenvolvimento já está prevendo isso, né, vocês vão ter esse DEPARA, mas vocês confiram isso, vejam se de acordo com a empresa, o segmento de vocês está de acordo, e aí eu sugiro que vocês tenham um tripézinho, tá? Vocês têm a primeira questão, que é o enquadramento tributário, que está lá na folha. A segunda questão são as rubricas que estão no E-Social com os respectivos enquadramentos tributários e vai lá para a legislação. Nós temos a legislação 3048 da INSS, nós temos a legislação específica do Imposto de Renda, as normas do Fundo de Garantia, onde falam quais rubricas têm que incidir o quê, tá? Existem tabelas de alguns órgãos confiáveis, né, que nós temos aí, que a gente utiliza no dia a dia. Faz um fechamento desse tripé para ver se todas as rubricas estão de acordo com o que o E-Social que eles estão solicitando. Porque isso pode gerar problema futuro e autuação futura também, tá? Uma coisa que eu já falei, né, mas eu só vou finalizar esse assunto aqui, é com relação então à adequação da ambientação do trabalho. Então, quando eu falo em ambientação do trabalho, o E-Social, ele não prevê só você informar a ambientação do trabalho para quem tem grau de risco, para quem está exposto a um determinado grau de risco. Isso é uma situação. Então, você tem pessoas que recebem insalubridade, periculosidade, você tem os níveis da insalubridade, é óbvio que isso daí tem que ser informado, até porque as normas de segurança hoje, as NR, já prevêem isso, né? Mas, hoje, o E-Social ele vai querer saber a ambientação de trabalho de todo mundo, estando ou não exposto a risco. Então, se eu não estou exposta a nenhum risco aqui específico, também tem que ser informado qual é a minha ambientação, que é o que eu já falei, né, no começo. Então, fiquem atentos com relação a isso, tá? E por último, o levantamento de processos judiciais da empresa. Então, quando a gente fala em processos, nós temos duas situações. Nós temos os processos que a empresa move em nome dela contra um órgão público. Então, por exemplo, se a empresa entra aí com processo tanto administrativo quanto judicial, contra a Previdência Social para rever uma cota aí de acidente de trabalho, algum fator, alguma questão assim, né? Onde a empresa é sujeito ativo da ação, ou então o governo está entrando contra a empresa, cobrando alguma diferença tributária, e aí a empresa é sujeito passivo. Se tem algum tipo de processo que a empresa esteja envolvida, levanta o número desse processo, onde que ele está, já deixa as informações de acordo, porque isso pode até interferir na hora do recolhimento, né, da sua guia, na hora do fechamento do E-Social. Então você tem que ter os processos da empresa levantados, que efetivamente estejam relacionados à nossa área de atuação, e neste momento eles ainda não estão falando nada, mas os processos dos empregados contra a empresa. Hoje em dia, a gente tem que ter o número do processo e a situação de empregados contra a empresa, caso esse processo venha a interferir no eventual cálculo de imposto de renda, de INSS. Aí vai alterar a alíquota, eles precisam saber desse processo para que a sua guia seja calculada de uma forma adequada lá na DCTF Web. Então, senta com o departamento jurídico, tenta levantar esses processos, montar um arquivinho, deixar as informações um pouco mais organizadas, porque provavelmente vocês vão precisar delas, tá? Bom, basicamente é isso. Vocês viram que são vários pontos, né? Tudo isso que eu falei aqui, vocês já devem ter, porque a legislação ela não mudou. Mas são pontos que eu pude identificar depois de todo esse tempo que a gente vem estudando, que vocês têm que estar assim bem alinhados para a hora que vocês forem rodar para valer o E-Social, mesmo que seja numa ambientação teste, que isso não te traga muito problema, tá? Então a gente resolveu fazer esse vídeo, apresentar essas dicas
para que vocês possam aí já ir trabalhando enquanto a gente vai fazendo a ambientação de testes e vai ajustando aí o nosso sistema de folha às realidades, né, respectivas dos nossos clientes. Fico à disposição de vocês, espero que esse vídeo tenha ajudado, né, a entender algumas questões. Reflitam sobre ele, depois a gente vai disponibilizar o resumo do que eu falei aqui, a gente manda para vocês em arquivo, leiam com calma e qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato com a gente está aqui sempre de portas abertas para receber, né, eventuais sugestões e ajudar vocês aí nas necessidades do dia a dia, tá? Que vocês tenham aí um ótimo resto de semana de trabalho, e analisem essas informações e estamos à disposição. Espero vocês no nosso próximo workshop. Até mais!